Surgiu a notícia, inclusive a assessoria de comunicação do Ceará informou também que houve o empréstimo do zagueiro Boateng da base, tá? O Boateng da base, ele fez, eu acho que 1 ou 2 jogos no profissional. É um dos ganeses, né? O Ceará estava com 2 jogadores de Gana, né? Os africanos. E o Boateng sendo emprestado, ele que tem 19 anos, sendo emprestado então para o Red Bull Bragantino, certo? Uma coisa que chama muita atenção, quando sempre vem notícia em relação a algum jogador da base que é negociado ou é emprestado e tal, é que sempre há crítica, independente se o jogador, se a galera assistiu ou não. Meu amigo, sempre existe ali aquele momento de essa base não serve pra porra nenhuma, essa base é de empresário, essa base... Mas um dia desse, acho que foi um zagueiro também que foi para um time do português, sei lá. Ninguém falou do Carlos, do goleiro, do César, que rendeu 500 mil reais e ninguém falou nada. É verdade. Mas é porque, assim, cara, eu sei que a gente tem que sempre estar criticando as coisas ruins. Eu concordo, eu sou dessa linha também. Se o negócio está sendo mal feito, a gente é o primeiro a falar aqui, sem problema nenhum. Só que, assim, vamos ao contexto da coisa. Porque eu vi muita gente comentando, porque a gente precisando de zagueiro e o Boateng seria a nossa solução. O Boateng estava sendo banco do Sub-20 para jogadores do Sub-18, tá? Assim... Beleza, ele pode despontar. Ele pode despontar, mas aqui não foi aqui. Mas não estava sendo aqui, cara. Então acaba a temporada do Sub-20, ele foi emprestado pro Red Bull Bragantino com a cláusula de compra. Eu achei um movimento tão normal que depois a gente vai ver as redes sociais, parece que aconteceu um escândalo. Não, parece que o Ceará emprestou o Boateng do Bayern, né? O Jerome Boateng. Só que é o Stanley Boateng. O Davi falou isso, né? Pô, galera, não é o Boateng, não é irmão do Boateng do Bayern, não tem relação familiar nenhuma, tá? É só uma coincidência do sobrenome. Então, assim, calma, entendeu? O Ceará não tá emprestando o zagueiro do Bayern, não, entendeu? É um menino que veio, ganês, mostrou seu potencial em alguns momentos, teve algumas dificuldades, passou por dificuldades no Brasileiro Sub-20, perdeu a titularidade. Para garotos mais jovens, que é o Tchela e o Vinícius, se eu não me engano, são 2 aí que mais jovens. Cara, acho que a galera tá confundindo as coisas. E outra, cara, é movimento de base. O Ceará ano que vem não tem calendário no Brasileiro Sub-20. Então o Ceará vai ter que se desfazer de alguns jogadores. Cara, é movimento normal. Eu não sei do que a galera tá tirando esse tipo de coisa. Entendeu? De fato, eu concordo com vocês, muitos, né? Que queriam ver mais jogadores da base sendo utilizados. Eu queria. Agora eu queria saber se todo mundo, quando tivesse com a caneta na mão, sentando na cadeira ou de diretor, ou de executivo, ou de presidente, ia ter culhão para bancar 4, 5 meninos da base no time titular, precisando subir. Pressionado para subir. Não é simples. A gente sabe que não é equação simples, né? Esse ano a gente despontou um garoto da base, revelou que foi o Jonathan. David Ricardo é mais um da base que certamente vai ser vendido por um valor elevado. Tem o Iago, tá aí já no time profissional, sendo relacionado todo o jogo. Tem o Tchela, que deve subir pro profissional no final do ano que vem. Aliás, no início do ano que vem. Que é zagueiro, que ganhou a posição do Boateng. Tem o lateral Maicon, lateral esquerdo, que dizem que é muito bom jogador também. Vai disputar a posição aí com o Eric e o Matheus Bahia. Tem jogadores, cara. Tem jogadores que estão demonstrando potencial para estar no profissional. Nesse momento, estão subindo pro profissional e estão dando chance. Agora, tudo é momento. O momento do Boateng não era bom. E não era de hoje. Era de um campeonato inteiro. Não é? A galera tá com a memória residual daquele primeiro jogo, da copinha, que ele se deu bem, que ele foi bem, e esquece que no outro jogo ele falhou e entregou um gol. E nem esse primeiro jogo dá pra considerar que ele é craque, nem o segundo jogo que ele falhou dá pra considerar que ele é perna de pau, assim. Exatamente. Faz parte de um processo maior a avaliação dele, né? Então... Isso. Ok. E eu acho que, e um ponto que tu falou, eu concordo, Douglas, desculpa te interromper. Não, tranquilo. É que tu falou um ponto que eu concordo muito, mas tem muitas coisas pra você criticar no Ceará. Mas essa não é uma delas não, cara. Me desculpa, assim, eu acho que tem... Eu volto até a pontuar que eu acho que em alguns momentos eu vejo muita leitura errada de crítica vinda de pessoas ligadas à oposição, a querer mudança no clube, mas eles fazem as críticas pelo caminho errado. Porque essa diretoria e esse histórico aí, Robinson e João Paulo, fazem movimentos errados e deram motivos para você criticar várias coisas, por outras perspectivas, assim. Mas alguns movimentos como esse não são passivos de crítica plausível.
É a crítica pela crítica. Ao meu ver, entendeu? Não é porque bom, o Ceará até trouxe essa notícia, né, de que ele foi emprestado até dando a justificativa, porque que ele estava sendo emprestado, justamente porque lá no Red Bull Bragantino, e ele não está indo para o principal, ele está indo para a base do Red Bull, ele pode ter mais minutagem, tá? O calendário da base acabou, né? Ano que vem, inclusive, o Ceará pelo ranking provavelmente vai ficar de fora dos campeonatos brasileiros sub-20 e tal. Então, é só um movimento normal de empréstimo e tomara que ele desponte lá no Red Bull Bragantino, seja vendido também. Enfim, cara, sobre isso, eu não acho que tem que ter polêmica, não. Não, tá? Eu forma acho alguma. tem outras coisas que acontecem que você pode questionar, mas isso aí eu já acho meio exagerado, para dizer muito exagerado aí a reação de alguns Eu vou dar uma torcedores. dica do que a oposição, quem tá mais ligado a esse tipo de coisa, podia estar criticando. A gente não ter calendário no Sub-20 e não ter vindo ainda um plano, ou está sendo montado um plano, ou aguardar respostas da diretoria da executiva do clube sobre o que vai ser feito aí para o Sub-20 2025, né? Porque tem que deixar um planejamento, mesmo que eles não estejam mais no comando do clube. O que é que vão fazer? Ou então debatam sobre isso. Porque quem assumir o clube vai ter que assumir com esse problema aí do Sub-20. Não ter calendário. Sub-20 Sub-17. E aí? O que é que se faz? Tem que dar um jeito, né? Tem que dar um jeito. Pô, botar esses meninos para competir em alguma coisa aí, arruma alguma competição, porque faz parte do processo de crescimento dos jogadores a competitividade. Esse time do Sub-20 estava jogando contra o Flamengo, na base, estava jogando contra as melhores bases do país. E aí, por conta da incompetência da diretoria de não ter conseguido subir ano passado, e agora, né, mais um ano na Série B, tomara que seja o último este ano que a gente está, por isso o Ceará vai perdendo posições no ranking e deve estar de fora aí dessas competições de base no ano que vem, né? É um problemão aí que a base vai ter que lidar, cara. Eu acho que o grande erro do Ceará aí de negociações, para mim, foi a venda do Jonathan. Apesar de saber que o cara e os empresários queriam muito que ele saísse, né? Mas acho que a gente não articulou bem. A necessidade de vender um jogador, acho que aqueceu demais a expectativa da galera. Eu acho que o Jonathan era o nosso melhor zagueiro. Eu acho que o Jonathan era o nosso jogador mais diferenciado do elenco. Eu coloco ele nessa prateleira de potencial, de perspectiva de jogo, de dinâmica, de postura. Enfim, era diferenciado. E eu me questionei muito se a gente não jogou o acesso para 2025 no lixo por causa desses 8 milhões do Jonathan. Por muitas vezes. E vou ficar sempre com isso na cabeça se a gente não conseguiu acesso. Como sendo um dos pontos críticos para mim de perda de desempenho depois da saída do Jonathan, que foi notório, né? Inclusive com a saída do Mancini. Porque principalmente é o nosso principal problema, né? O sistema defensivo do Ceará que, até agora, se for ver o lado mais fraco desse grupo, desse elenco, foi o sistema defensivo, que passa por mais do que zagueiro, né? Mas você perder uma peça importante como estava sendo o Jonathan, isso realmente aí passa por um erro pesado. Aí passa por um erro de avaliação, um erro de leitura. Ao meu ver, um erro, né? Porque, cara, a gente tá aqui hoje criticando o Matheus Felipe. De novo, que foi quem tinha perdido a posição pro Jonathan. Entendeu? Então, eu acho que diz muito pra mim, sabe, Douglas? Por que é que o nosso sistema defensivo toma muitos gols. Esse foi um corte aqui do BPR, então você vai chegar naquele likezão, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e tamo junto. Até o próximo vídeo, até o próximo corte, hein? Valeu, bora Vozão, bora pro racha.